Graça e paz, irmãos. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade às nossas quartas doutrinárias, ao estudo do Evangelho de Mateus. Hoje eu convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 31 e 32, que é a parábola do grão de mostarda. Antes de darmos início à leitura e ao estudo proposto essa noite, convido você a, junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Senhor, nós te rendemos graça, te agradecemos, Deus, por mais uma rica oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Palavra essa que nos tem sido alimento, tem sido luz para os nossos caminhos, tem nos auxiliado dia após dia a compreendermos aquilo que é necessário para vivermos. Somos gratos a Ti, Deus, porque Tu não tens deixado faltar alimento a essa igreja, culto após culto, quarta após quarta, quinta após quinta, domingo após domingo, Senhor. Tu tens falado conosco através dela. Nós somos gratos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Age, Deus, em nós para que não haja nenhum erro e nada que nos impossibilite, Senhor, de entendermos tudo aquilo que Tu tens a tratar conosco. Obrigado, Pai, por tudo. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, dando continuidade ao estudo proposto, nós vamos falar mais uma parábola. O Senhor Jesus Cristo, ele iniciou esses blocos de textos aqui, tratando sobre parábolas com aqueles que estavam ao seu redor. Ele iniciou ali com a parábola do semeador, ele traz a parábola do joio. Nós vamos agora para a terceira parábola proposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola do grão de mostarda. E assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Pois bem, irmãos, como eu falei, Cristo já tinha proposto outras parábolas, parábolas essas que foram frutos dos estudos anteriores aqui na quarta doutrinária. E todas essas parábolas propostas até aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo e aquelas que virão, ela tem um único intuito: apresentar àqueles que ouvem a verdade acerca do reino de Deus, o reino dos céus. E Cristo, nesse ponto, ele traz uma mensagem muito específica acerca daquilo que se assemelha ao reino dos céus nesse momento, irmãos. Ele fala sobre a semeadura, ele fala sobre o joio, e ele fala agora sobre, entre aspas, o tamanho do reino dos céus. Obviamente que a mensagem central da parábola do grão de mostarda é sobre tamanho, é sobre aquilo que se assemelha. E, dito isto, irmãos, nós temos três verdades que nos são postas nesse curto texto de apenas 2 versículos. A primeira verdade que eu quero trazer aqui, na verdade, é uma curiosidade. A simplicidade que o nosso Senhor Jesus Cristo tem em apresentar verdades tão profundas àqueles que estavam com Ele. Para nós, hoje em dia, é óbvio acerca de tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo apresentava. Ora, nós temos toda a Bíblia a nosso dispor e nós podemos compreender em totalidade aquilo que iniciou e aquilo que se encerrou os 3 anos de evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o princípio e o fim do evangelho dele aqui na terra. Então, para nós é muito claro todas as mensagens que são postas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas os homens da época, eles não tinham a oportunidade que nós temos, eles não possuíam, digamos assim, a história completa em suas mãos. Aqui Cristo utiliza coisas comuns do cotidiano, aquilo que é possível aos olhos humanos compreender para poder explicar verdades tão profundas. Cristo usa a semeadura, Cristo explica a diferença entre joio e trigo, e nesse ponto ele chega para nós e nos apresenta a menor das sementes conhecida pela época. Obviamente que na soberania que o nosso Senhor tem, sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus, ele tinha conhecimento sobre todas as coisas, as vindouras, por exemplo, e as que já o passaram.
E certamente, se formos analisar, existem sementes muito menores do que essa hoje em dia. Porém, Cristo, ele usa coisas simples para falar dessas verdades profundas. E aqui ele apresenta aos homens a verdade da época. O grão de mostarda era a menor das sementes dispostas naquele momento. E também fala sobre a maior das hortaliças, dos arbustos, vindo a se tornar uma árvore. Ou seja, ela cresce de uma forma em que vai se tornar algo muito vistoso. Cristo ele desenha no chão, ele fala com as pessoas através de outras pessoas, então traz uma criança para o meio, ele passa entre as feiras que existiam e vai falando enquanto anda, no caminhar, ao assentar-se. Ele toma esse zelo de utilizar aquilo que está ao seu dispor, inclusive recursos naturais, para poder exemplificar e trazer verdades tão profundas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse cuidado, esse zelo que o nosso Senhor tem em ensinar com aquilo que estava disposto e, ao mesmo tempo, deixar de uma forma em que possa ser plenamente compreendido aqueles que ouvem aquilo que Cristo fala. É óbvio, irmãos, que também nós sabemos que ele fala através de parábolas para que nem todos possam compreender. Isso é dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo também. Mas para aqueles que é disposto à explicação, fica cada vez mais fácil poder entender. Então todo esse zelo e cuidado do nosso Senhor para ensinar é algo que me salta aos olhos, é algo que me chama a atenção, e nesse texto não é diferente. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui uma comparação. Quando ele diz que o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda, ele fala especificamente do tamanho do reino dos céus. Sabemos, obviamente, que o reino dos céus é algo grandioso demais, mas nesse ponto ele faz um paralelismo com aquilo que se assemelha. Ou seja, no princípio, o reino dos céus pode parecer algo pequeno demais, mas que com o passar do tempo, ele se torna algo grandioso demais. E essa revelação só é dada àqueles que conhecem a essência do reino, assim como aqueles que conhecem a essência do grão de mostarda. A mensagem dada por Cristo nesse momento é: não se leve por vista. Pode ser que as pessoas que olhem para um grão de mostarda nessa sua forma primária não levem em consideração aquilo que está por vir, aquilo que ele pode se tornar. E Cristo deixa isso muito claro. Olha, o grão de mostarda é a menor das sementes, mas ela vai vir a se tornar uma das maiores árvores que nós temos hoje em dia. Assim é o reino dos céus. E ele traz esse paralelismo para que as pessoas não se deem por vista, porque nesse momento, no contexto da época em que Cristo está pregando, eles estão sofrendo mais uma vez com a pesada mão de um grande império. E nesse momento aqui era Roma. Roma era um grande império. E muitas pessoas podiam fazer essa comparação acerca do reino de Deus ser algo muito pequeno, sendo apresentado ali por um filho de um carpinteiro. E em comparação nós temos Roma, uma nação soberana, fortificada, rica, um grande império. E sabemos que os judeus eles eram dados por vista. Eles eram muito preocupados com a aparência, é tanto que esperavam o Messias vir como um grande guerreiro, soberano, criar uma grande nação fortificada, porque eles eram dados por aquilo que eles podiam ver. E Cristo ele deixa muito claro, o reino dos céus ele é semelhante a um grão de mostarda. Ele talvez pareça isso daqui, mas no final ele se tornará algo grandioso demais. Então, irmãos, a segunda lição que podemos tirar é essa. Nós não podemos nos dar por vista. Às vezes nós julgamos uma pessoa por ser simples, por ser humilde. E na verdade, ela é grande em sabedoria, em conhecimento, porque está cheia do Espírito Santo. O reino dos céus, apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto, é algo dessa mesma natureza. Então a lição que nós temos que tomar hoje, nesse segundo ponto que eu apresento aqui, é: não podemos nos dar por vista. O reino dos céus é grandioso demais e capaz de crescer e frutificar e se tornar uma grande árvore naqueles que o recebem, naqueles para quem foram separados. A terceira verdade que nos é apresentada é sobre a árvore em si. Nós vemos essa imagem como algo muito recorrente em algumas partes da palavra do nosso Deus. A árvore ela tem um papel muito importante e aqui não seria diferente. Quando ele fala no final do texto, ele diz assim: de modo que as aves do céu vêm a se aninhar nos seus ramos, ou vêm aninhar-se nos seus ramos.
Bem, a árvore, ela tem uma representatividade de morada, de sustento, de força, de descanso. Então, trazendo sombra, trazendo frutos, trazendo um lar para determinadas espécies de aves e animais. A árvore tem essa função. E nós podemos observar essa mesma figura apresentada em 2 outros textos na palavra do nosso Deus. E eu convido os irmãos a abrirem em Daniel capítulo 4. Nesse momento aqui, Daniel, ele está explicando um sonho que foi visto, que foi tido por Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia naquele momento. Babilônia também, uma grande nação, que estava nesse momento aqui em Daniel, tendo Israel cativo. Muito parecido com o que estava acontecendo no contexto de Mateus, mas nós vamos tratar isso um pouco mais à frente. Bem, espero que todos os irmãos tenham aberto em Daniel 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Daniel respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles quem o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu e cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos debaixo, da qual os animais selvagens se achavam à sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aqui essa árvore representa também Nabucodonosor, um grande imperador, e nesse caso a representação direta também da Babilônia. O outro texto semelhante a esse está em Ezequiel, no capítulo 31. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. E nesse ponto aqui nós temos uma outra nação que também em outro momento usou de grande força e de cativeiro para com Israel. E esse foi o Egito. Aqui, assim nos diz a palavra do nosso Deus em Ezequiel 31, do 1 ao 6. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que estava plantado e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que toda a árvore do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram por causa das suas muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos e todos os animais dos campos davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Pois bem, irmãos, o intuito aqui é o mesmo. Quando Cristo ele nos apresenta a verdade por trás do reino dos céus, ele diz: olha, se assemelha a isso, se assemelha a algo que aparentemente é muito pequeno, mas que com o tempo se tornará uma frondosa árvore, trazendo descanso, conforto, provisão, um lar para aqueles que dispõem dela. E essa árvore, irmãos, está disposta para todos. Obviamente que nos textos que nós vimos anteriormente falavam de grandes nações. Aqui nós vemos que há um paralelismo com Roma, mas também é dado sobre uma árvore que está disposta a todas as nações para que possam buscar refúgio e um lar nelas. E através da nova aliança em Cristo Jesus, isso está estendido a todos, não só ao judeu, mas ao grego e aos gentios também. A nós nos foi estendido desfrutarmos dessa árvore, desfrutarmos e nos alinharmos a ela. Se pararmos para observar, irmãos, Cristo,
ele trata sobre essa verdade de forma muito simples, como eu falei anteriormente, mas é algo grandioso demais para nós. E nós temos que ter isso em vista. Nós não podemos julgar por aquilo que nós vemos, como vimos anteriormente. Nós não podemos também julgar por aquilo que nós achamos. Nós temos a convicção, irmãos, que o reino do céu, ele nos foi apresentado e nos foi dado. Muitas pessoas, elas podem enxergar o evangelho como algo pequeno demais. Nosso trabalho e a nossa função é poder mostrar que, na verdade, essa pequena semente, ela se tornará uma grandiosa árvore. Essa mudança, essa prestação veio para nós, e em nós e através de nós, nós podemos também levar essa verdade para muitos outros. A misericórdia do Senhor, ela se estende através do ensino, ela se estende através da sua palavra, ela se estende através das práticas que nós temos acerca dos ensinos que temos da palavra do nosso Deus. Não podemos perder de vista, irmãos, a verdade do Evangelho. Algo que para muitos parece pequeno demais, porque é semelhante a um grão de mostarda, mas que na verdade aqueles que conhecem a nós, sabemos quão grande essa pequena semente pode se tornar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo ele possa estar contigo, que você possa receber essa palavra e edificar a sua vida. Eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar comigo para que possamos encerrar o ensino dessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque a tua palavra, ela nos edifica de uma forma muito particular. É interessante como, através de um texto com 2 versículos, nós podemos desfrutar de algo tão profundo, Senhor, que é o tamanho do teu reino. É bem verdade que para aqueles homens da época era algo que estava sendo apresentado, e sim, poderia parecer algo pequeno. Assim como para nós, nos dias de hoje, 2000 anos depois, ainda parece algo pequeno, Senhor. Muitas pessoas podem olhar a tua verdade, o teu evangelho, e julgar que é algo muito simples, Senhor. Algo que talvez não faça sentido, ou eles não façam caso, mas para nós que temos o conhecimento através da tua palavra e através do teu Espírito Santo que habita em nós, para nós é algo grandioso demais e estamos ansiosos, Senhor. Ansiosos para voltar para casa, ansiosos para poder ver, de fato, a plenitude do teu reino. E nós te agradecemos, porque desde já nós podemos desfrutar do conhecimento acerca do teu reino. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós. Peço a ti, Senhor Deus, misericórdia, porque se há algo de errado, a culpa é toda minha, Senhor. Mas se essa palavra ela chegou até o meu irmão, até a minha irmã, e encontrou guarida em seu coração, e de fato pôde edificar a sua vida, a obra é toda tua, Senhor. Teu Espírito que nos capacita a falar de verdades que são profundas demais para nós. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, e assim nós choramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.